Bom dia, é uma alegria mais uma vez estar com os irmãos, né? E nesse clima gostoso de estudo da Escritura, pensando no dispensacionalismo e neste sine qua non do dispensacionalismo, que é o que nós vamos observar hoje. E graças a Deus pela palestra do pastor Helder, e foi um tempo muito excelente, muito gostoso, muito edificante para o nosso crescimento, e vamos tentar aqui observar também este sine qua non, tentando não repetir o que ele já colocou. Nós queremos pensar neste sine qua non a partir de uma teologia bíblica, que basicamente também ele trabalhou bastante da teologia bíblica. Nós já vimos um aspecto desse sine qua non ontem, quando observamos a questão da hermenêutica. E a gente discutiu que essa hermenêutica ela é gramática histórica e ela é literal. E acrescentamos mais ainda na nossa palestra que ela é também literária, na verdade literária teológica, e que essa leitura ela também tem que envolver todo o cânon, né? E ao envolver o cânon, implica que nós interpretamos o Antigo Testamento a partir do Antigo Testamento, isso é muito importante, mas também nós fazemos o caminho antigo, novo e antigo. Você interpreta o antigo, vê as pistas no novo e volta para o antigo. Isso é muito interessante. A gente observa isso também na metodologia ali do livro Continuidade e Descontinuidade, só não lembro exatamente o capítulo. Nós queremos, então, essa parte de hermenêutica, nós não vamos tratar diretamente hoje, obviamente, mas dentro do sine qua non, a teologia, pensando numa teologia bíblica, enfocando o MIT, o centro dessa teologia bíblica, que nós entendemos que é a glória de Deus. Interessante que muitos da teologia do pacto também advogam a questão da glória de Deus, os dispensacionalistas revisados, só que metodologias diferentes, e os dispensacionalistas progressivos, de modo geral, advogam um centro teológico mais cristológico. Então nós temos a perspectiva doxológica e cristológica dentro dos dispensacionalistas. Ontem começamos a apresentar que, mesmo havendo, claro, uma história da redenção, né, que nós entendemos também como uma característica do modelo dispensacional, pelo menos de muitos dispensacionalistas, entendemos também que a semente, o descendente, ele é proclamado ao longo de todo o Antigo Testamento, e que o cume, desemboca ali no nascimento do Senhor Jesus Cristo, que é o clímax, da Escritura, e alguns talvez consideram como se fosse um primeiro clímax, visto que o segundo clímax, um clímax maior, se é que se pode dizer, é a segunda volta do Senhor Jesus Cristo no cumprimento das profecias ali do Antigo Testamento. Algumas questões foram colocadas de ontem para hoje muito interessantes, e se for oportuno, dentro daquilo que nós estamos tratando, nós vamos pincelar algumas dessas questões. Então, sobre teologia bíblica, antes de falar propriamente dito da teologia bíblica, além de tratar dessa questão da glória de Deus como centro da teologia bíblica dispensacionalista, e isso como um sine qua non, também a gente quer mostrar o que não é, um sine qua non, ou seja, o engessamento em dispensações. Há um gráfico que o Dario Bock coloca no seu livro sobre dispensacionalistas do século XVII ao século XIX. É fantástico, aquele gráfico. Infelizmente eu não trouxe para vocês, mas quando o livro for traduzido e publicado, vocês vão ver o gráfico, então vocês adquirem no inglês. E ele mostra que cada teólogo dispensacional ali, ele dividia as dispensações de uma maneira diferente. Não eram só 7, haviam de 2, de 3, de 4. Nós vamos apresentar aqui uma proposta, por exemplo, de 4 dispensações. Agora, isso é a forma de enxergar essa administração do Senhor. Quanto mais bíblica for essa distribuição das dispensações, é melhor, mas é uma questão que não é um sine qua non. É sine qua non você ter dispensações, sem entender e perceber biblicamente. Mas quantas e quais, aí tem uma variedade, e você vai observar dentro do seu estudo bíblico, da sua exegese, qual que
melhor se adequa ao texto bíblico, qual que ali marca realmente, dentro do texto bíblico, tal dispensação, e nós vamos propor aqui algumas questões sobre isso. Então, o Eugene Merrill, ele define bem o que vem a ser a teologia bíblica em pelo menos 3 aspectos. A teologia bíblica, ela é um método que não possui ideias preconcebidas a respeito da verdade bíblica. Então, você já não chega com a ideia para interpretar, mas você vai, a partir da própria, o desenvolvimento da sua exegese, compreender o que o texto bíblico quer dizer ali. Segundo, se recusa a ler as ideias teológicas intrínsecas no texto, né? Não vai ler ideias já que estão ali, né, colocadas dentro daquele texto. E 3, deixa a Bíblia falar por si mesma, em cada estágio do seu desenvolvimento, tanto do ponto de vista canônico como histórico. Realmente uma preocupação, né, daqueles que trabalham com teologia bíblica é colocar na metodologia de sistematização das doutrinas cada vez mais o entendimento de uma leitura contextual do texto bíblico, porque alguns problemas de doutrina surgem quando na teologia sistemática são elencados textos e arrumados para montar um sistema, obviamente com boa vontade, com desejo de edificar a igreja, mas que acaba perdendo certa significação. Então, quando você estuda pela teologia bíblica, obviamente, os textos da revelação, você vai perceber mais coerentemente o que cada texto vem a significar. Um exemplo é aquele texto de 1 Pedro 3,19, né, dos espíritos em prisão. Alguns desenvolveram, né, a doutrina de que Jesus foi lá no inferno pregar para que houvesse salvação, quando a gente sabe que o texto não está falando sobre isso. Mas o texto, como nós falamos ontem, aponta para que Cristo tenha sido pregado na época de Noé. Como é que Cristo foi pregado na época de Noé? E a gente explicou isso ontem, então não vamos explicar novamente. Percebe-se que a mesma proposta de análise da Bíblia, por meio da teologia bíblica, coaduna com a do dispensacionalismo. Isto é, conceber a Escritura a partir da própria Escritura. Agora, uma diferença do movimento interpretativo para a compreensão da teologia bíblica entre dispensacionalistas e reformados da teologia do pacto nós devemos começar Antigo Testamento, o que é dito naquele livro no Antigo Testamento, depois Novo Testamento, o que é dito do Novo sobre aquele texto. Então você volta para o Antigo. Então você começa no Antigo, vai no Novo e volta para o Antigo. Agora, quando você começa do Novo e vai para o Antigo, complicado. Você cristianiza certos textos bíblicos, e aí não é uma interpretação dispensacional. Eu estou me coçando aqui para falar de um exemplo, mas a ideia não é polemizar, mas é fazer você refletir em certos textos, como por exemplo, o texto de Esther. Né? O texto de Esther é comumente entendido, né? Esther é uma mulher de Deus que se sacrificou pelo povo para que assim o Senhor operasse através dela de modo que libertasse o povo. Existe um teólogo dispensacional, eu vou usá-lo aqui como referência, né, para eu não ser trucidado, é Whitcomb. Né? Então, alguns talvez conheçam, né? O Whitcomb, ele trabalha, e existem outros também que advogam essa perspectiva de que, na verdade, os judeus de Suzã, naquele período de Esther, eles refletem os judeus de hoje, secularizados. E que quando Esther foi ali sacrificar-se pelo povo judeu, não era a glória de Deus que ela estava buscando, né? E vamos ver isso em vários indícios ali dentro do livro de Esther. Talvez nas perguntas a gente possa esclarecer isso mais. Percebe-se que ela foi por constrangimento de Mordecai, Mordecai a constrangeu, né? Você pensa que porque você está aqui no palácio não vai te acontecer nada? Estou parafraseando o texto. Então ela não foi porque eu vou glorificar ao Senhor e vou me sacrificar pela nação de Israel. Não, a narrativa não apresenta isso. Além de o fato que no capítulo 10 do livro de Esther, o próprio Mordecai, ou Mardoqueu, ele, naqueles poucos versículos, sendo o segundo maior homem ali, né, do império, ele não glorifica a Deus.
A intenção e o propósito dele naquele momento foi a preservação do povo judeu. No entanto, até por uma influência de uma hermenêutica da teologia do pacto, nós olhamos para o livro de Esté cristianizando, como se todos ali já assumimos, como se todos ali já fossem convertidos. E veja que o próprio nome do livro trata disso, né? Você tem Mordecai, que deriva de Marduk, né? E você tem Esté, que deriva de Estar. O nome dela é Hadassa, mas ela é tratada dessa forma, fora o clássico episódio, a clássica informação literária de que este livro não possui o nome de Deus. Então, isso é só para exemplificar que uma interpretação que começa do Novo e vai para o Antigo gera a cristianização de textos do Antigo Testamento, o que é um problema, né, para a nossa interpretação. Então, o movimento, primeiro eu vou para o Antigo, estudo o texto do Antigo para para perceber a teologia bíblica no livro do Antigo, vou para o Novo Testamento, depois eu volto para o Antigo. O Novo Testamento vai ter qual função? Elucidar, né, dar pistas, informar sobre os textos ali do Antigo Testamento. O dispensacionalismo progressivo torna-se um fundamento para a teologia bíblica, porque se propõe estabelecer uma relação de maior continuidade. Os dispensacionalistas mais tradicionais ou revisados, como foi bem colocado nas palestras anteriores, pela sua grande descontinuidade, ele acaba não dando de conta de certos textos, né? E até fazendo com que a interpretação não flua como nós pensaríamos. Por exemplo, não é muito comum observar, dentro do nosso contexto exegético, o uso de metodologias de análise do discurso. Então, achei muito interessante, o pastor Helder trouxe sobre o referente pleno. O referente é uma categoria, né, dentro do âmbito da linguística, da teologia, acredito que eu não estou refletindo aqui o Dario Bock, né, estou refletindo autores dentro da perspectiva da linguística, que é um construto. O referente, ele é um construto cognitivo. O que é isso? Você constrói na sua mente a imagem daquilo que se está falando. Então, se eu estou falando aqui sobre, vamos supor, sacrifício, então você vai construir na sua mente algo sobre o sacrifício. Alguém aqui já sacrificou um animal como o sacrifício veterotestamentário? Alguém? Ninguém. Então nós conhecemos esse ritual através de quê? Textos. Imagens, não é verdade? Então nós construímos na nossa mente como é este ritual, mesmo nunca tendo participado e oferecido um ritual como esse, não é verdade? Construímos mentalmente. E essa construção mental é chamado de referente. A partir daí nós interpretamos tudo. Interpretamos tudo ao nosso redor. Então, a perspectiva da interpretação do Antigo Testamento usado no Novo tem muito a ver com a construção deste referente na nossa mente. Então, como foi colocado, quando João fala de Jesus como o Cordeiro de Deus, ele inventou aquela terminologia naquele momento? Não. Ele se apropriou de um referente comum no Antigo Testamento, e que este referente, obviamente, era conhecido pelo povo do Antigo Testamento. Então, quando o ofertante pegava o cutelo e degolava aquele cordeiro, para que o sacerdote aparasse o sangue numa vasilha, para depois aspergir no altar, ele entendia que aquele cordeiro apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus. Ele entendia. Isso ficou muito mais claro com a Páscoa. O sangue na porta, né? Então, na verdade, se eles não tivessem esse entendimento da mensagem,
Eles como seriam salvos, né? Pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, numa perspectiva que apontava para frente. Eles tinham que ter esse entendimento. Então, dentro de uma perspectiva da cognição do que é o referente, observando uma memória discursiva do povo, quando João não sabia desses termos, isso é automático, isso nós fazemos todo dia, né? Então, quando João fala, eis o Cordeiro de Deus, João Batista, né? Eis o Cordeiro de Deus, e os discípulos seguem Jesus, eles entenderam que é o cumprimento de tudo que apontou o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Está aqui o cumprimento, está aqui, né? Alguns até acreditam, está aqui o mistério de Deus, Cristo. Né? Eu entendo que a igreja, né, como foi colocado, é uma boa interpretação para os textos, né, ali com relação ao mistério, né? Mas Cristo também em alguns momentos se encaixa como mistério de Deus, porque Cristo ele foi pregado em todo o Antigo Testamento. Só o fato de cada cordeiro sacrificado apontar para o Senhor Jesus e eles terem esse entendimento, o entendimento desta mensagem de salvação apontando para o futuro, isso já eram pregações dramatizadas. Esses sacrifícios eram pela manhã e pela tarde, todo dia, exceto na época em que Israel caiu na sua incredulidade e deixou de adorar ao Senhor. Então perceba que todos esses sacrifícios apontavam para o Senhor Jesus Cristo. E dentro desta teologia bíblica, né, que tem como, digamos assim, fundamento esse entendimento de um referente pleno, ou essa intertextualidade, né? Intertextualidade entendendo um texto citado noutro texto, isso nos ajuda a compreender uma maior continuidade entre os testamentos. Por isso aqui, tratando de teologia bíblica, nós queremos observar um princípio unificador da Bíblia a partir desses parâmetros que nós estamos colocando aqui. E esse princípio unificador entendemos que é a glória de Deus. Uma crítica recorrente, então esse é um primeiro tópico agora que nós vamos começar no nosso estudo hoje pela manhã, é o dispensacionalismo como um princípio, o princípio unificador da Bíblia dentro de uma perspectiva dispensacional, sendo este a glória de Deus. Uma crítica recorrente ao dispensacionalismo é que fragmenta a Escritura mais do que une. Então ele fica bem fragmentado. Alguns dispensacionalistas, no seu estudo de teologia bíblica, fragmentam tanto a Escritura que onde está o MIT? Né? Onde está o centro teológico ali? E isso é um sine qua non, né? Que é bem proposto pelo Charles Ryrie, né? O centro da Escritura é a glória de Deus, e outros teólogos dispensacionais resgatam esse aspecto. Agora, esse centro teológico é a glória de Deus não por causa de porque a graça unifica os dois testamentos. É por isso que existe uma grande aversão, né, de alguns dispensacionalistas, alguns, cada vez mais está diminuindo, mas de alguns dispensacionalistas a enxergar a graça de Deus no Antigo, a salvação pela graça, mediante a fé, baseado na mensagem de salvação em Cristo, porque eles entendem que não, aí você já está unificando demais. Então, alguns, né, como eu citei, o capítulo lá do Continuidade e Descontinuidade, do Alan Ross, onde ele vai mostrar que o fundamento é pela graça, mediante a fé, a base é o sacrifício de Cristo, mas eles não sabiam. Né? Eles eram salvos pela mensagem da revelação dentro da dispensação. Então tem uma dispensação ali, né, do período de Noé, como eu falei na nossa última palestra. Então a salvação era, se você crê que a arca, né, vai lhe salvar desse dilúvio, você será salvo da condenação dos seus pecados, mesmo você não sabendo nada de Cristo. Mas Cristo morreu pelos pecados do povo que estava na arca. No caso, foi só Noé, a esposa, os filhos, as esposas, né? Mas não tem sentido dentro de uma maior continuidade da Escritura. A questão agora, para o dispensacionalista, como foi colocado na palestra anterior, a questão de coerência, é você provar biblicamente,
né, que existe uma descontinuidade, mas existe essa continuidade a partir da teologia bíblica, principalmente pensando na glória de Deus como o mito unificador. Para os não dispensacionalistas, né, da teologia do pacto, a unidade do propósito geral de Deus é a redenção. Agora eu coloquei essa nota, nem sempre é só a redenção, né? Alguns advogam também a glória de Deus. O dispensacionalismo progressivo também advoga que é somente a redenção. Quando Walter Kaiser trabalha no seu livro Plano da Promessa de Deus, ele observa uma história da redenção mesmo ali, desde a semente de Gênesis 3,15, do descendente, até chegar no Novo Testamento, e ele é muito instrutivo. Realmente é um livro que deixa muito claro como Cristo é pregado no Antigo Testamento. No entanto, a fé do povo do Antigo não é na promessa, como ele diz que esse é o centro da teologia bíblica da Escritura, a promessa. Não, eles não criam na promessa, eles criam no descendente prometido, que haveria de se cumprir tal promessa. A aliança da graça é a categoria que governa o entendimento das Escrituras. A ideia de aliança da graça, o que unifica para o teólogo reformado, Antigo e Novo Testamento, é a graça, de modo geral aqui, né? Sendo até bem simplista, mas a graça no Antigo, a graça no Novo, então existe uma grande continuidade. O propósito de Deus no mundo é redimir, e os homens são e serão sempre redimidos do mesmo modo através dos tempos. Ok, então nós entendemos uma maior descontinuidade, embora creiamos que existe graça certamente no Antigo Testamento, graça no Novo, salvação mediante a fé no Antigo e no Novo, e que a mensagem do Antigo tem que ser, para ser coerente com o texto também do Novo Testamento, uma mensagem que aponte minimamente para Jesus. Minimamente, aquela questão orgânica da revelação, entender da revelação progressivamente, como já foi muito bem explicado aqui, no sentido de que eles tinham o que era necessário para a salvação, para crer. Não crer somente no Deus Pai, mas crer no descendente. Ok? E então, nós observamos ainda, Hayek explana a teologia bíblica dos aliancistas, que apresenta a doutrina da graça como o eixo que liga as Escrituras. A teologia da aliança, ela possui um caráter de continuidade extremo, pois considera a igreja como o Israel de Deus, como já observamos também. Os não dispensacionalistas, eles minimizam a importância do propósito salvífico de Deus no mundo. Esse propósito geral de Deus ainda é uma questão em aberto, né? Então, o propósito geral de Deus no mundo, qual é? Para alguns ainda é em aberto. Para nós é muito claro. Qual o propósito geral da salvação de Deus no mundo? É a glória de Deus. Então, esse é o propósito geral. Agora, a crítica aqui que nós estamos lendo é a partir do Charles Hayek, ok? O princípio unificador da teologia da aliança é soteriológico, né? Segundo uma perspectiva da graça de Deus. Enquanto o princípio unificador do dispensacionalismo é doxológico. No entanto, essa afirmação do Charles Hayek, nós entendemos que muitos reformados, fazendo aqui o contraponto, eles também entendem que é para a glória de Deus, obviamente. No entanto, existe essa ênfase. E como dispensacionalistas também alguns afirmam, como os progressivos, que o centro teológico ele é cristológico, né? Ele é mais pensando na redenção. No entanto, há os revisados que advogam que esse centro é doxológico, é a glória de Deus. Nós estamos assumindo aqui que realmente esse é o caminho mais apropriado. O princípio unificador dessa teologia, ele é a glória de Deus. E a obra salvífica, obviamente, ela se encaixa também na questão da salvação, ou melhor, da glória de Deus. Então, quando Jesus Cristo vem para nos salvar, obviamente Ele o faz para a honra e a glória do Senhor. Então, a glória de Deus, ela faz essa união entre Antigo e Novo Testamento, embora seja uma categoria abrangente, mas uma categoria canônica, e que nos mostra essa unidade, essa maior continuidade entre Antigo e Novo Testamento, mesmo partindo de uma abordagem do dispensacionalismo revisado, que é menos continuista.
Então, a glória de Deus e a obra salvífica não são praticamente o mesmo conceito? A resposta é não. A glória de Deus é bem mais ampla. Por exemplo, quando o Senhor julga uma nação, é para a glória de Deus. Quando o Senhor julga e pune uma nação ali no Antigo Testamento, né, obviamente não está visando a salvação daquele povo, mas é juízo, mas é para a glória de Deus. Então veja que é bem mais amplo e abarca mais categorias. A glória de Deus é a manifestação, pensando na definição, de quem Ele é. Deus como um fogo consumidor, como observamos lá em Hebreus 12, 29, que aponta para Êxodo capítulo 20, quando Deus se revela ali ao povo ao entregar as leis. Revela o lado judicial do caráter de Deus e não a demonstração da redenção. Então veja que a glória de Deus não se expressa somente ao salvar, mas se expressa também no seu juízo, na sua providência, em vários outros momentos dentro do contexto bíblico. A lei, segundo Paulo, foi o ministro da morte, o ministro da condenação, segundo os Coríntios capítulo 3, versos 7 e 9, não há aí uma descrição de salvação nessas palavras. A graça, então a glória de Deus se revela na lei, e até mesmo a graça, quando entendemos que a lei aponta para a condenação do homem pecador, que a lei mesmo no Antigo Testamento, ela destaca o nosso aspecto de depravação total, de completamente corrompidos pelo nosso pecado. A lei destaca esse aspecto. Outra questão também, dentro deste aspecto unificador da teologia bíblica, que é a glória de Deus, numa perspectiva dispensacional, do seu próprio propósito salvífico. Então a resposta, primeiro, a declaração clara das Escrituras. A Escritura claramente demonstra que a redenção aponta para a glória do Senhor. Efésios capítulo 1, versos 6, 12 e 14. Observemos aí Efésios, falar de teologia bíblica e não abrir a Bíblia, né? Não dá. Então, abramos entendendo esse aspecto, esse sine qua non do dispensacionalismo, no caso, a glória de Deus como o mito unificador da teologia bíblica e que revela uma maior continuidade entre os dois testamentos. Segundo, todos os teólogos de qualquer confissão percebem que Deus tem um plano para os anjos. Este plano não envolve redenção, pois os anjos eleitos não a experimentam e os não eleitos não o podem. Então, os anjos não experimentam redenção, mas eles também existem para a glória de Deus. Há um plano para eles também, mas não redentivo. Então, veja que é bem mais inclusivo pensar na glória de Deus como fator unificador dos testamentos. E também, em terceiro, se alguém é pré-milenista, não necessariamente da variação dispensacional, deve reconhecer que no programa do reino de Deus há um propósito que, embora envolva a salvação, não é confinado à redenção. Então há um propósito no plano de Deus que nem sempre é salvar. Muitas vezes é condenar mesmo, né? Mas é para a glória de Deus. Um exemplo está em Isaías, capítulo 6, né? Vamos lá para esse texto. Nós usamos tanto esse texto no contexto de missões, Isaías 6, mas esse texto ele está num contexto da corte de Deus, onde Deus está sentado no seu trono para ser adorado, mas também como o juiz e legislador, né, de todo o universo. Então nós, em Isaías 6, lemos as palavras do verso 8, bem conhecidas. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Isaías foi enviado a uma missão, né, por Deus, para pregar a um povo que não haveria de se converter, que teria os olhos, os ouvidos fechados para a conversão e para a salvação.
Então, foi para a glória de Deus? Foi. Mas foi pensando numa redenção? Não. Então esse texto aqui, ele trata de uma missão. A missão de Isaías de proclamar este juízo de Deus. Até a graça, o amor de Deus, mas o povo não haveria de se converter. O povo não haveria de se converter, pelo menos por meio da pregação dele. Então, perceba que a glória de Deus explica muitas questões relacionadas entre Antigo e Novo Testamento, mostrando a motivação teológica de todos esses contextos dentro das dispensações. Apesar de a posição deste texto concordar com as bases do dispensacionalismo progressivo, e esse texto aqui eu estou falando, esse texto que eu estou lendo e apresentando para vocês, há um tópico fundamental de discordância, exatamente quanto ao fator unificador dos dois testamentos. E eu já falei que discordância é essa, né? Os progressivos normalmente apresentam como fator unificador o fator cristológico, né? E o Walter Kaiser, ele não se coloca como dispensacionalista, mas ele tem muita cara de um, né? Mas ele não se apresenta como dispensacionalista, fala do povo de Deus, da distinção do povo de Deus no Antigo e no Novo Testamento, e ele é quem bem discorre sobre esse aspecto redentivo do descendente, desde Gênesis até o último livro da Escritura. No entanto, para ele, o centro da teologia bíblica é a promessa, é pangelia. É a promessa de Deus. Ele não vai dizer que é a glória de Deus. Embora ele não negue que o que acontece, né, nos eventos da história da redenção apontem para a glória do Senhor. Então, assim como Heire argumenta que a redenção é uma faceta do plano todo inclusivo de Deus para levar glória ao seu próprio nome, o Cristo também veio morrer, ressuscitar e ser assunto ao céu para a glória de Deus. Jesus, em sua oração, em João 17, mostra que seu objetivo foi transmitir a glória que recebeu do Pai para que os discípulos tivessem comunhão com Deus. E lá em João 17, 22, nós lemos assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Outros textos nos evangelhos apresentam pessoas dando glória a Deus como resultado da pregação e dos milagres operados por Jesus Cristo, como por exemplo lá em Marcos capítulo 2, versos 12, o Senhor Jesus opera o milagre ali, Marcos 2, 12, e o resultado é a glória de Deus. Marcos 2,12 diz, aqui na cura do paralítico, né? Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. E nós sabemos que os milagres do Senhor Jesus não eram só para fins de assistência social. Os milagres do Senhor Jesus eram para apontar o seu messianismo, para apontar que ele era o filho de Davi, que ele era Deus, e é Deus mesmo. E então muitos se convertiam, né, após os milagres. Exemplo dos 10 leprosos, Jesus cura os 10. Nós entendemos que pelo menos um deles que volta dando glória a Deus, ele está apresentando indícios de que creu no Senhor Jesus como o Messias, como o Salvador prometido ali. Além de que o Senhor Jesus veio ao mundo para fazer a vontade do Pai e não a sua própria mente, revelando a intenção direta de glorificar a Deus. Lucas 22, 42 diz isso. Jesus também expressamente falou estar procurando a glória do Pai. Lá em João capítulo 7, verso 18, nós lemos: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Um dos aspectos essenciais ao dispensacionalismo, um sine qua non, essencial, é o seu centro da teologia bíblica, porque este centro, e óbvio que a gente passou aqui bem rápido, né? Mas este centro teológico, ele é um aspecto de continuidade a um sistema que se propõe descontínuo. Então isto é relevante para o equilíbrio da nossa interpretação dentro da teologia bíblica. Tem descontinuidade, obviamente, Israel é Israel, igreja é igreja,
são povo de Deus, são, em alianças diferentes, dispensações diferentes, aspectos diferentes, né, dentro dessas dispensações, mas a glória de Deus é o objetivo, né, tanto do povo do Antigo Testamento como do povo do Novo Testamento, e hoje nosso objetivo é a glória de Deus. Os dispensacionalistas comungam com um centro doxológico, em que a glória de Deus unifica as alianças. Embora os progressivos entendam que este centro é cristológico, a diferença não está tão distante, né, dos dispensacionalistas revisados. Então, é como o pastor Helder tem colocado, né, não é questão de antagonismo, mas muitas vezes uma questão de complementaridade, né? Tem elementos de um sistema que colaboram para elementos de outro sistema, até porque os sistemas, como foi bem colocado, eles não são perfeitos e inspirados, a não ser, obviamente, a Escritura. Então nós temos que começar a ligar os textos bíblicos e perceber a mensagem da Escritura. Um segundo ponto é a relação entre Deus e o mundo. Essa relação entre Deus e o mundo, como um sine qua non, é expresso através das dispensações. Então, uma dispensação, uma economia, significa como Deus se relaciona com o mundo. E por mundo estou dizendo a humanidade dentro do seu contexto de vivência. Como Deus se relacionava com Noé, como Deus se relacionava com o povo na época de Moisés, e como Deus se relacionou com o povo da igreja e como Deus se relaciona conosco hoje. Então, dispensação traz implícita esta ideia de relacionamento entre Deus e o povo. Isso está muito diretamente ligado à questão da soteriologia do Antigo Testamento, né, que realmente, por muito tempo, foi mal compreendido a ideia de que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei. E como eu falei na palestra sobre hermenêutica, isso foi uma falha, certamente, né, na Bíblia Scofield, que foi corrigida, mas que até hoje, né, mesmo que se diga que é pela graça mediante a fé, ainda se reluta em afirmar que é pelo nome de Jesus. E como eu falei também na questão da exegese, né, a gente sempre acaba voltando para a questão hermenêutica, um dos nossos problemas é uma exegese extremamente objetivista. E olha que eu nem combinei isso com o pastor Helder, né, mas ele também falou dessa questão de uma exegese muito lexical, né, uma exegese só como estudo de palavras. Mas existe, infelizmente, a gente, como eu disse, o irmão fez a pergunta ontem, como resolver esse problema, né, da nossa exegese? Na verdade, talvez na pós-graduação dos cursos de teologia que a gente venha a estudar, porque a nossa matriz curricular dos seminários não comporta, é muita coisa, tem muito. E outra, né, nós não estamos formando somente exegetas, né? Não adianta você ser um perito no estudo da Bíblia e ser um péssimo pastor ou missionário. Você tem que ter aplicabilidade. E é interessante que até no meio secular, nas universidades, você estuda a teoria dentro do seu campo de conhecimento, mas se você não tiver aplicabilidade daquela teoria no grupo social, no meio social, sua teoria é rejeitada, ela não tem aplicabilidade. Então, da mesma forma, não adianta estudar uma exegese aqui e não aplicá-la na igreja. Claro que você não vai apresentar as ferramentas dessa exegese para a igreja, é óbvio, mas você já apresenta os resultados, frutos de horas do seu estudo. Por que eu estou falando isso? Porque algo que nos ajuda a compreender que Cristo foi pregado no Antigo Testamento é exatamente uma exegese que contempla pressupostos linguísticos e análise do discurso. O texto, ele possui uma estrutura de superfície, que é o que está escrito, e possui uma estrutura profunda, que é o que não está escrito. Mas o que não está escrito está aqui. O problema é nós percebermos. Quando você lê, você não só decodifica símbolos. Quando você lê, você faz um exercício constante, lê qualquer texto, constante de ir na sua mente captar o que a gente chama de referentes, até hoje, não é só no texto bíblico não, até hoje. E aí você vai captar esses referentes. Se você não encontra isso no seu campo, né, cognitivo, a gente chama de memória discursiva, você não entende o texto. Então o texto, todo o texto, ele é cheio de buracos.
cheio de buracos. Você lembra quando você começou a ler a Bíblia pela primeira vez? Aí você leu circuncisão. Você entendeu? Você não entendeu. É óbvio, eu também não entendi. Pela primeira vez, você nunca leu a Bíblia. Aí você foi ler e se deparou lá em Gênesis 17, circuncisão. Aí o que é que você faz para entender o que é circuncisão? Vai no dicionário bíblico e estuda o que é, para você ter isso na sua memória discursiva. O pessoal do Antigo Testamento precisava ir no dicionário bíblico para entender o que é circuncisão? Sim ou não? Não, porque era comum para eles. O pessoal do Novo Testamento, os judeus do primeiro século, precisavam estudar o que era circuncisão? Eles também sabiam o que era muito bem. Nós é que precisamos. Então existem lacunas na leitura que nós precisamos completá-las. E o que nos ajuda a completar, visto que não vivemos nos tempos do Antigo nem do Novo Testamento, é o texto revelado do Novo Testamento. Ele nos ajuda a completar certas lacunas. Ou seja, quando eu digo que lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, que Cristo é o Cordeiro Pascal, significa o quê? Que Paulo, e não é a intenção do texto, não é essa, mas Paulo diz ali, Cristo é o Cordeiro Pascal, significa que eles tinham um entendimento de um Cordeiro Pascal que apontava para o descendente. Paulo deixa isso implícito ao falar daquele texto. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ele não cunhou aquilo naquele momento. Ele expressou uma memória discursiva ao longo de todo o Antigo Testamento, assim como João, que quando viu Jesus disse, eis o Cordeiro de Deus. Por que o Cordeiro de Deus? Aí tem o não dito, que nós falamos ontem também. O que é o não dito? Se João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus, é porque haviam o Cordeiro dos homens. E quem eram esses cordeiros, o Cordeiro dos homens? É o que eles sacrificaram durante toda a história do Antigo Testamento, apontando para o Cordeiro de Deus que viria. E eles estavam aguardando. Ah, mas isso não está dito lá no Antigo Testamento. Não, não está. Por quê? Está no âmbito do pressuposto linguístico. Está lá. O leitor que leu o Pentateuco entendeu quando leu o Êxodo 12. Agora nós não entendemos, por causa das distâncias. Então, temos que começar a perceber e a estudar as estruturas mais profundas do texto. Isso se faz no âmbito do sistema dispensacionalista, que é descontínuo, a partir de quê? Intertextualidade. Por quê? Porque a intertextualidade, numa perspectiva da linguagem, ela basicamente significa eu pegar um texto e citar em outro. Só que quando eu pego um texto e cito em outro, eu não levei só o texto escrito. Eu levei o que também? Toda a mensagem e memória discursiva daquele texto. Então, quando Paulo diz Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, ele convocou toda a mensagem do que foi a Páscoa no Antigo Testamento para aquele trecho. E quem sabia do contexto da Páscoa, ao ler Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, entendeu tudo. Quando você lê nos Evangelhos que Jesus é o Filho do Homem, qual o contexto que ele está evocando do Antigo Testamento? Daniel, não é verdade? Daniel, capítulo 7, o Filho do Homem. Então, quando se lia que Jesus era o Filho do Homem, o judeu que tinha o entendimento desta memória discursiva da profecia de Daniel, vinha na mente dele. Isso não é estranho, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 24, verso 15, remete à profecia de Daniel. E remete assim, parece que não tem muito a ver, mas tem. Ele do nada ali cita e faz referência ao abominável da desolação, como diz Daniel. Percebe? Então, isso acontece hoje na nossa interação comunicativa. E aconteceu no tempo bíblico. E por interação comunicativa não é só oral, é escrita também. Então, se eu escrevi um livro inspirado por Deus, está na Bíblia, e esse livro visa comunicar uma mensagem, só que o povo que leu não entende, houve interação comunicativa? Houve? Jesus disse que os ninivitas, eles
estarão nos céus, não é verdade? Então, eles creram. A mensagem, como foi bem colocado aqui, a mensagem pregada foi que arrependam-se porque Nínive daqui a 40 dias será subvertida. Realmente isso é um resumo da mensagem do que Jonas pregou, percorrendo a cidade que durava 3 dias. Será que ele ficou repetindo isso 3 dias como se fosse um mantra? Eu creio que ele falou do descendente, ele falou do Messias que viria. Não está escrito, mas a mensagem de Jesus aponta para isso, porque os ninivitas creram. Creram em quê? Serão salvos, mas baseado em quê? Certamente no sacrifício de Cristo. Mas quando eles ouviram de Cristo? Lá com Jonas. Mas pastor, não está escrito. Não está dito, está no âmbito do não dito, do pressuposto linguístico, baseado na intertextualidade, quando Jesus evoca o exemplo dos ninivitas. Nós fazemos isso hoje, na nossa comunicação também, do mesmo jeito. Quando você pega um texto e cita em outro, você traz todo o contexto comunicativo daquele texto. Não tem como você citar um texto, você só cita um texto se você quer argumentar, ampliar o entendimento. Senão, para que citar o texto? Não tem sentido. Eu vou citar um texto que o povo não vai entender nada. Como é que pode? Não é não? Eu estou citando aqui algumas referências do Charles Hyre. Se você não tem entendimento do livro dele, fica difícil, né, entender. Então eu estou correndo o risco aqui de eu não me comunicar bem e não passar o conteúdo, né, de maneira compreensível. Mas essa percepção da intertextualidade, aliada a uma memória discursiva entre Antigo e Novo Testamento, nos ajuda a reforçar a compreensão das dispensações. E esse centro unificador da Bíblia, que é a glória de Deus, também a partir do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, pensando nesse segundo tópico, muitos entendem o segundo tópico sobre o relacionamento entre Deus e o mundo, né, numa dispensação. Muitos entendem o dispensacionalismo de uma perspectiva da teologia bíblica somente através do estudo do termo oikonomia. Não, dispensacionalismo é o quê? Oikonomia. Você faz ali o estudo desse vocábulo e aí pronto, é o dispensacionalismo, daí você percebe o estudo das dispensações. Essa interpretação é muito pobre, não é só isso. E que originou a palavra-chave dispensação, no caso, oikonomia. Porém, dispensacionalismo não é somente o estudo vocabular do termo grego oikonomia, mas o reconhecimento de características essenciais aqui elencadas. E como foi dito, né, esse sine qua non do dispensacionalismo, para o Charles Hyre, envolve uma hermenêutica literal consistente, envolve um centro unificador ali que é a glória de Deus, né? E envolve também o terceiro aspecto, como? Entre Israel e igreja, né? Distinção entre Israel e igreja, deu branco aqui. Distinção entre Israel e igreja. Para Charles Hyre são esses 3 básicos, né? Mas nós observamos outros, vamos elencar pelo menos 6 aspectos aqui. O primeiro, sentidos múltiplos de termos como judeu e descendente de Abraão. Sentido múltiplo por quê? Porque você tem o judeu descendente de judeu, mas você tem o judeu que foi feito judeu, né? Pela fé, um verdadeiro israelita que tem a mesma fé de Abraão. 2, uma hermenêutica literal, como já colocamos. 3, a aliança da promessa a Israel é um distintivo, porque se foi prometida a Israel uma terra, e se essa aliança, nós cremos, é incondicional, logo Israel terá esta terra. Então, nós dispensacionalistas, uma perspectiva pré-milenista, pré-tribulacionista, aguardamos que isso venha a se concretizar. Da mesma forma, Deus não promete ter uma descendência, Deus honrou, não é uma aliança incondicional, então Deus honrou e dá essa descendência até hoje. Lembra do exemplo que citamos ontem de Jeconias, né? Deus o rejeitou como anel de selar. Qual rei rejeita e deixa de usar o seu anel de selar? Nenhum. Veja o repúdio de Deus por Jeconias, que é o mesmo Joaquim.
que foi exilado na Babilônia, e no reinado de Evil-Merodach, ele, depois de 30 anos do seu cativeiro, ele pôde ficar com o rei na corte, até receber uma pensão ali, um auxílio. Mas com Zorobabel é que Deus, digamos assim, tira da suspensão essa promessa, né? Ou seja, ele diz que Zorobabel é o seu anel de selar. Então o Senhor está confirmando a sua aliança incondicional lá com Abraão. Então a aliança da promessa é um sine qua non. Israel haverá de participar do plano escatológico do Senhor no último dia, né? Então quando a igreja for arrebatada, pouco tempo depois, Israel terá o seu momento, e aí entendemos que Israel volta a agir como povo de Deus. É interessante, a gente vai trabalhar um pouco sobre isso, mas vou deixar mais para frente o que eu ia dizer, senão talvez complique. O futuro distintivo para o Israel étnico, né, como nós acabamos de colocar. 5, a igreja como um organismo distinto de Israel. E 6, a filosofia da história, né, que creio que o pastor Helder vai trabalhar bem essa questão da filosofia da história, né, posteriormente. Então, todos estes elementos são essenciais a qualquer dispensacionalista. São 6 elementos. Então, o Hayre aponta 3. Né? Se eu não me engano aqui, nós observamos do Feinberg, né? Então são 6 elementos aqui. O entendimento teológico do termo grego oikonomia apresenta o relacionamento entre Deus e os homens. Este entendimento perfaz o campo da teologia bíblica, pois analisa diretamente os textos básicos do dispensacionalismo dentro do seu contexto imediato e teológico, partindo para a expansão da mensagem do relacionamento entre Deus e os homens por toda a Bíblia. Com tudo isso, irmãos, nós estamos querendo colocar para mostrar que não é fundamental, e os teólogos dispensacionalistas apresentam isso, o número de dispensações. Não é um sine qua non, certo? Então, se um dispensacionalista crê em 3 dispensações, 4 dispensações, 5 dispensações ou 7, o importante é que ele seja coerente com o texto bíblico e que tais dispensações não violem o aspecto da glória de Deus, da graça mediante a fé para a salvação no nome de Cristo. Fazendo assim, está bem concordante com a Escritura. O problema é quando engessamos a Escritura e a ferro e fogo dividimos a Bíblia em tantas dispensações e pronto. Isso é muito semelhante, só para ilustrar, com a teologia sistemática. Quais são as doutrinas fundamentais da teologia sistemática? As doutrinas principais da teologia sistemática. São quantas, melhor dizendo? Alguém chutou aí, acertou. 10, né? Vocês ficam calados com medo, né? São 10. Só que quando você pega angelologia, você pode subdividir em outras doutrinas, não é verdade? Antigamente tem a satanologia, né? Quer dizer, a doutrina de Satanás, e aí vai, não é verdade? Você pega também doutrinas sobre teologia propriamente dita, e você pode subdividir em outras doutrinas, não é verdade? Da providência, do governo, não é verdade? Então, existem várias doutrinas. Nós subdividimos em 10 para melhor estudar. Isso acontece muito com os sistemas dispensacionais. Então, do dispensacionalismo, o mais importante não são a quantidade das dispensações, mas se você é coerente na sua divisão, né, à luz da Escritura, com relação a estas dispensações. De modo que tais dispensações, que refletem o governo de Deus, o relacionamento de Deus com o homem, não afete pressupostos fundamentais da teologia bíblica, porque senão você se torna incoerente. Então, às vezes, o problema também que surge, ou surgiu, é que você tem uma dispensação da lei e você tem uma dispensação da graça no Novo Testamento. E aí, como é que Deus se relaciona com o homem no Antigo? Dispensação da lei, né? Ou seja, aí, obviamente, a salvação é pela lei. E dispensação da graça, a salvação é pela graça. Só que quando você vai na Bíblia,
Muitos homens de Deus do Velho Testamento, do Antigo Testamento, se converteram pela fé, baseado na graça de Deus. Exemplos já elencados aqui, né? Em Romanos capítulo 4, Gálatas capítulo 3, capítulo 4, né? Hebreus 11 e vários outros textos da Escritura que apresentam este fato. O apóstolo Paulo usa oikonomos e oikonomia para descrever o relacionamento entre Deus e o mundo. O apóstolo refere-se a esta revelação como um mistério, ou mistério de Deus e Cristo. 1 Coríntios 4:12, Efésios 3, do 2 ao 6, já foi lido, e 1 Colossenses 1, 25 ao 29. Em Efésios 3:9, que também já foi lido hoje, Paulo fala da dispensação, oikonomia do mistério de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Lendo este versículo, à luz de Efésios 3, 4, 6, observa-se que a palavra dispensação refere-se a uma nova ordem, uma nova disposição no aspecto geral do relacionamento entre Deus e a humanidade. Este é o sentido teológico mais importante de dispensação. O relacionamento entre Deus e os homens deve ser pensado como uma dispensação, como a relação de gerenciamento que o Senhor tem instituído. Dispensação na velha aliança. Como é que Deus se relacionava com os homens? Onde Deus habitava? Óbvio que Deus é infinito, né? Deus não habita em canto nenhum de dimensões dessa criação, no sentido propriamente dito, porque o Senhor é infinito. Nada contém Deus. Salomão acertou muito bem na oração, lá em 1 Reis 8, 27, certo? Mas, a título de símbolo da habitação de Deus na terra, como Deus abençoando o povo que ele escolheu naquela terra, pensando numa teologia da terra, né? Então, Deus habitava onde no Antigo Testamento? Onde? No tabernáculo e depois no templo, não é verdade? Distanciamento. Na velha aliança, Deus estava mais distante do povo do que Deus está hoje, porque hoje o Espírito de Deus habita em nós, nós somos santuário do Espírito Santo de Deus. Então perceba, relacionamento de Deus com o povo. Mesmo que a salvação no Antigo seja pela graça, mediante a fé na pregação do Senhor Jesus Cristo, mesmo que eles não soubessem que o nome do descendente era Jesus, mesmo que eles não soubessem que nasceria em Belém, pelo menos na parte mais no Pentateuco, né? E ali, mesmo que eles não tivessem o entendimento de Davi ainda, pensando ainda nos textos do Pentateuco, sabiam que o descendente certamente viria da tribo de Judá, devido à bênção de Jacó, dizendo que ele em Gênesis 49, dizendo que ele empunharia o cetro, então rei, cetro, a descendência vem de Judá. Mas apesar de não ter todas as informações, eles tinham esse entendimento. Relacionamento de Deus com o homem, e neste relacionamento, na velha aliança, o Senhor estava mais distante, era uma sombra do que haveria de se concretizar numa nova aliança, onde nós, como povo de Deus, a igreja, estamos muito mais perto de Deus. Não tem nação, não tem uma tribo de sacerdotes na igreja. Todo crente no Senhor Jesus é sacerdote, e o Senhor Jesus Cristo é o sumo sacerdote, e nós podemos nos com Deus. Então havia um maior distanciamento. E olhe Efésios 3:9, e aqui para nossa reflexão, Efésios capítulo 3, verso 9, é interessante, e eu entendo o aspecto da igreja como mistério, sim, mas no Antigo Testamento haviam leis, né, dentro dos 613 mandamentos ali da lei de Moisés, haviam leis para o estrangeiro, né? Já notaram isso? E essas leis para o estrangeiro indicam que em momento nenhum assim, idealmente no que a lei propõe, em momento nenhum, Israel deveria impedir os gentios de fazer parte dele. Do povo de Israel. Se um gentio, um estrangeiro, quiser vir participar do povo de Israel, pode se converter e se circuncidar.
é interessante que é dito, olha, na celebração da Páscoa o estrangeiro não participa. No mesmo texto é dito, se circuncidar, pode participar. Porque a circuncisão realmente era a marca da velha aliança. Quando uma pessoa se circuncidava, ela estava dando testemunho de que ela creu na mesma fé que Abraão creu. A fé no descendente. Então ele participava da Páscoa, participava das celebrações de Israel, participava do povo de Deus. Ele se tornou um verdadeiro israelita. Isso foi deturpado ao longo da história da nação. Grande período de idolatria, cativeiro babilônico, pós-cativeiro, o período intertestamentário, surgiu um judaísmo que não é a religião de Moisés, que não é a religião que foi pregada lá no período do Pentateuco. Esse judaísmo que Jesus combate nos evangelhos e o apóstolo Paulo combate também nas cartas, ele não é a teologia bíblica do Antigo Testamento. Ele é um judaísmo misturado de helenismo. Vários livros apontam isso. Um deles é aquele livro A Sombra do Templo, que mostra que esse judaísmo que Jesus combate, esse judaísmo que Paulo também combate aqui, não é a fé dos crentes do Antigo Testamento. Ele é deturpado. Por isso é dito aqui em Efésios capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Então, dispensação da graça não se refere somente, obviamente, aqui ao Novo Testamento. Havia graça no Antigo, mas essa dispensação da graça que Paulo está falando aqui especificamente se refere ao ministério da igreja, sim, né? É o ministério que foi dado a Paulo. Pois segundo, verso 3, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ele acabou de falar desse mistério. O que ele falou resumidamente há pouco, em todo o capítulo 2? Se você observar bem, né? Em todo o capítulo 2. Ele trata do aspecto da igreja? Trata. Mas mais do que isso, ele trata de Cristo, que destruiu o muro de separação. Esse muro de inimizade e de separação entre judeus e gentios, ele é prescrito na lei de Moisés? Não. Quem cresce no Senhor e se circuncidasse, faria parte da nação de Israel. Nós temos, como foi dito, Ruth entrou na genealogia do Senhor Jesus, era moabita. Raabe de Jericó também. Então, quem cresce pela fé, mesma fé de Abraão, participaria da nação de Israel. Então, que mistério é esse? Verso 4. Pelo que também, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Aí você diz, mas você não disse que Jesus foi conhecido no Antigo Testamento como o descendente, né? Como aquele filho, né? Descendente da mulher que viria pisar na cabeça da serpente, e que isso era o fundamental e o necessário para que alguém cresça e fosse salvo. Ok, mas olha o detalhe do versículo 5 que nós acabamos de ler. Vamos ler de novo. O qual em outras gerações, pensa aqui no Antigo Testamento, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos. Jesus, ele foi dado a conhecer no Antigo Testamento, mas não como agora, igreja, foi dado a conhecer aos santos. O grande mistério que foi revelado a Simeão, a Ana, lá em Lucas, a Zacarias, a Isabel, foi Jesus, que foi pregado durante todo o Antigo Testamento, na figura do cordeiro que era sacrificado pelos pecados, que na verdade não expiava pecado algum, mas apontava para aquele que haveria de expiar o pecado, e crendo no que viria era um salvo, era uma fé que apontava para o futuro mesmo, né? Então, baseado em também outros textos que apontam o Senhor Jesus no Antigo Testamento, na questão do descendente, como foi bem colocado, as grandes genealogias. Se você observar o livro de Gênesis todo, dividido nas 10 Toledotes, é um livro que trata da genealogia, né? As genealogias de Judá, o final do livro de Ruth,
A ideia de Davi como rei, ele era o protótipo do rei messiânico. Davi, dos reis de Israel e Judá, foi o que tipificou mais o Senhor Jesus Cristo, apontou mais para o Senhor Jesus. Veja que Davi, ele podia pegar a estola sacerdotal e conversar com o Senhor. Olha a moral, digamos assim, que Davi tinha. Por quê? Porque ele apontava para o Messias. Então, lá na pregação de Pedro, em Atos capítulo 2, quando é citado o Salmo, que diz que o teu santo não veja corrupção, a dedução lógica de quem ouviu o sermão e da pregação de Pedro foi: Davi, o protótipo do rei messiânico, viu corrupção, morreu, mas Jesus não. Por quê? Porque Jesus é o verdadeiro Messias, ele ressuscitou. Por isso que Pedro cita, com relação aos salmos, muito interessante. Às vezes nós pegamos alguns salmos, como o Salmo 22, Eli lama sabachthani, a citação do Salmo 22. Como o pastor Helder bem falou aqui, alguns salmos reais não são messiânicos. Então esse Salmo 22 é o salmo que Jesus cita. Por que Jesus na cruz pregado, morrendo, citou o Salmo 22, verso 1? Se o Salmo 22 não era messiânico, era um salmo que tratava de Davi. Porque Davi é o protótipo do rei Messias guerreiro que viria. Quando Jesus na cruz cita o Salmo de Davi, Jesus se identifica com Davi, e o judeu, ao pé da cruz, ouvindo aquilo, é o Filho de Deus. Aí alguns se converteram, outros não. Mas era como se Jesus estivesse dizendo: eu sou o Davi, o rei messiânico certo, correto, aquele que foi prometido desde os tempos do Antigo Testamento, quando ele evoca ali aquele versículo e se identifica. Perceba então que existe uma grande continuidade na nossa leitura entre Antigo e Novo Testamento, baseado nesses textos e principalmente no aspecto da dispensação, como Paulo fala aqui de uma dispensação, do mistério, onde Cristo foi revelado. Essa é uma outra dispensação, é uma outra economia, é uma outra forma de Deus tratar com o povo, a igreja. É verdade, mas esse mistério revelado, Cristo, que já foi pregado no Antigo, sim, mas que no Novo Testamento se revela de um modo que não foi revelado antes, de um modo mais pleno, embora não na sua completude. Paulo, então, apresenta uma nova dispensação em suas cartas, que marcou um novo tempo e foi inaugurada com a morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. A prévia disposição desta nova dispensação também deve ser pensada como uma dispensação, como o apóstolo reflete em Gálatas 3, 23 até o 4, 7. Baseado nisso que estamos falando aqui, não é o que alguns dispensacionalistas advogam, na verdade, é que existem duas dispensações: a da promessa e a do cumprimento. Basicamente, eles pegam algo do Walter Kaiser, embora ele não se diga dispensacionalista, e também usam a chave hermenêutica do Lédio, já e ainda não, asseverando uma hermenêutica mais do dispensacionalismo progressivo, e dividem em duas grandes dispensações, resolvido o problema. É antibíblico? Não necessariamente. Pode-se dividir uma dispensação da promessa, uma dispensação do cumprimento, baseado em Efésios capítulo 3. No entanto, você pode estratificar mais essas dispensações. É o que a gente vê aqui na proposta do Blazing, Ele divide em mais outras dispensações. Em suas epístolas, Paulo observa 3 pontos sobre esta nova dispensação em Cristo, nos textos que nós apresentamos, em Efésios, em Colossenses e em Gálatas. Ele apresenta 3 pontos sobre essa nova dispensação. Primeiro, é estruturada por certos traços da nova aliança que Deus inaugurou para cumprir e substituir a aliança que fez com Israel no Sinai. Então o Senhor fez uma aliança com Israel, mas aqui tem uma nova aliança. Então essa nova aliança tem novos aspectos. Então não é mais necessário cumprir certas exigências dos 613 mandamentos. No entanto, os princípios existem. Então, na verdade, a igreja vive baseada em princípios que são mandamentos.
mas são princípios que não são tão delimitados e definidos como lá na lei de Moisés, que era bem específico, né? A lei de Moisés era muito clara, muito específica, era outro sistema, era uma nação, era praticamente uma constituição. Israel tinha exército, né? Israel tinha rei, a igreja não tem rei, né? Aquele erro cruel de dizer que o pastor é ungido do Senhor, como os reis do Antigo Testamento eram ungidos do Senhor. Isso é uma falácia terrível, né? É um anacronismo, não é interessante fazer algo assim. Então temos que ter muito cuidado. Interessante, pensando só, vou abrir meu primeiro parêntese agora, né? Só para explicar, é a questão de aplicação. A aplicação do texto narrativo é um desafio, não é verdade? É um desafio você aplicar um texto narrativo, porque você pode tirar o que você quiser dali. E você não deve tirar o que você quiser. Você deve perceber a mensagem do texto narrativo para aplicar coerentemente, principalmente se o texto narrativo for do Antigo Testamento. Então, o seu estudo, na sua análise para a preparação do sermão, quando você vai analisar como, por exemplo, um texto narrativo do Antigo Testamento. Senão, você pode ter uma mensagem que não é bíblica e pregando num texto narrativo do Antigo Testamento. Você vai ter uma mensagem moral. Você pode ter uma mensagem estritamente moral que um espírita pregaria, que um católico pregaria, que um ateu palestraria, mas se essa mensagem não é revestida desse propósito teológico da glória de Deus, da dispensação, como Deus se relaciona com o povo, você esquece Cristo. É claro que você não deve ver Cristo em tudo, isso é um absurdo. Eu me lembro que no mestrado, que é o parêntese dentro do parêntese, esse é o problema de fazer parêntese, para mim. Aí eu me lembro que tive um professor, um pastor holandês, né, e que ele pegou e explicou todo o tabernáculo à luz de Cristo. Então, cada prego, cada cor, cada madeira, cada metal apontava de alguma forma para o Senhor Jesus Cristo. Mas a questão aqui então é que na nossa interpretação do texto narrativo nós temos que saber aplicar. Tem um livro muito interessante sobre aplicação e que aborda a questão do texto narrativo, é um livro do Dom Doriani. Se eu não me engano, é A Palavra da Verdade, ou é A Verdade da Palavra, é da editora Cultura Cristã. É muito pouco lido, ninguém conhece esse livro, mas é muito interessante, porque ele observa as questões da aplicação do texto narrativo, do texto da lei, né, numa perspectiva. Agora, é um autor da teologia do pacto, né, então você deve dar os devidos descontos, né, em virtude que somos reformados. Mas o livro, se 99% é excelente, ok, excelente. O Pratt, Richard Pratt, também ele nos deu histórias, também apresenta. E a aplicação tem a ver com a interpretação contemporânea do texto bíblico. A gente chama aplicação, né, a questão da homilética, mas é uma interpretação contemporânea da sua interpretação do texto bíblico. Mas aí, fechando esse parêntese, observamos ainda outro aspecto aqui, dentro do que Paulo observa como dispensação, lá nos textos de Efésios, Colossenses e Gálatas, é que nesta nova aliança não há distinção de raça, gênero ou classe, pois basta alguém crer em Jesus Cristo para receber as bênçãos prometidas pelo Senhor. Pergunta: e no Antigo Testamento havia distinção de raça? Na teologia mosaica ali do período do Pentateuco, por exemplo, havia uma distinção de raça? Havia em um certo sentido, não para a salvação, não, mas para o povo que era responsável por carregar a pregação da palavra de salvação de Deus no Antigo Testamento. Era o povo judeu. Podiam, mas Deus trabalhava com o povo judeu. Pensando na questão missional no Antigo Testamento, quem era o povo responsável para proclamar a salvação? Israel. E no Novo Testamento?
igreja. Gentil que quisesse crer no Senhor Jesus, ouvia a pregação por Israel, numa perspectiva de ir até Israel, ouvir o testemunho de Israel. Nova aliança, povo que quer ser salvo no Senhor Jesus Cristo, a história da salvação ainda observando o sine qua non, obviamente que é o nosso tópico principal. A história da salvação ou história da redenção se refere à história das intervenções de Deus em favor do seu povo, para ajudá-los ou salvá-los. O Senhor fez isso ao proteger Noé nas suas promessas e cuidados para com os patriarcas e em suas muitas atuações para com Israel, inclusive no Êxodo. Apesar de o dispensacionalismo progressivo enfatizar a história da salvação como um método da teologia bíblica que melhor explica as dispensações, não elimina o aspecto da glória de Deus como eixo central da Escritura. Mas o que deve ser relevante na busca de um centro teológico para a Bíblia é a precedência canônica, ou seja, este centro deve ser coerente com o cânon das Escrituras e não algo enxertado. Então, nas palavras do Walter Kaiser, este centro teológico deve ser textualmente demonstrado como o próprio ponto de partida do cânon e textualmente confirmado no testemunho unido do cânon. Este mesmo autor propõe a promessa como o centro unificador, a epangelia, embora nós estamos advogando outro centro. Embora a promessa somente não seja esse centro teológico, pelo mesmo motivo que a salvação somente não o é, a glória de Deus, porém, se encaixa bem com essa questão do centro teológico para nós compreendermos a história da salvação e não relegar ao aspecto redentivo o centro unificador da teologia bíblica, mas sim um aspecto doxológico, a glória de Deus. A história da salvação é uma das maiores categorias da teologia bíblica, que além de expor o relacionamento dispensacional entre Deus e o mundo, também elucida a relação de continuidade e descontinuidade entre os dois testamentos. Então é interessante, é importante perceber essa questão da intervenção de Deus para a salvação do seu povo nas várias dispensações, porque isso reflete uma maior continuidade no nosso sistema, que é marcado pela descontinuidade. O relato das ações de Deus em favor de seu povo indica o leitor da Bíblia um padrão de relacionamentos estes baseados em promessas feitas anteriormente na história. Por isso, para a compreensão da teologia da Bíblia, torna-se necessário perceber a estrutura da história da salvação. Nas epístolas de Efésios, Colossenses e Gálatas, as palavras oikonomia e oikonomos são utilizadas para apresentar a nova organização dispensacional entre Deus e os seres humanos, que veio à luz na história da salvação. O sentido de novidade histórica ou de mudança histórica no método de Deus agir com o povo do antigo para o povo do novo é enfatizado nestas epístolas por meio de palavras e frases temporais que fazem o contraste entre o presente e o passado. Em Efésios 3:9, como já lemos, Paulo apresenta a dispensação do mistério, que em outras gerações não foi dada a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado, já observamos também. O apóstolo acrescenta que esta dispensação foi por séculos oculta em Deus, mas agora revelada. Então, por séculos se esperou esta revelação, esse mistério aparecer. Não um mistério numa questão misteriosa, que ninguém sabia o que era. Se esperava o Messias, até que realmente ele chegou. Os capítulos anteriores da Epístola aos Efésios preparam o relato de Efésios 3:9 sobre a nova dispensação do mistério. Efésios 2, essa parte nós já observamos. Colossenses 1:24-29 também trata basicamente da mesma questão, onde Paulo apresenta a economia dada a ele por Deus para pregar o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Olha Colossenses 1:26, esse texto que nós não observamos, Colossenses 1:26. Vamos ler a partir do 24. Colossenses 1:24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar
pleno cumprimento da palavra de Deus. 2 pontos. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, as quais Deus quis dar a conhecer. Qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Qual a riqueza do mistério, né? Qual a riqueza da glória deste mistério entre os gentios? É Cristo em vós. No Antigo Testamento, poderíamos dizer que Cristo estava em nós? Existe essa união entre Cristo e o povo do Antigo Testamento? Não. Foram salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que os cordeiros apontaram, que os descendentes que vinham da tribo de Judá, da família de Davi, apontavam, salvos pela graça mediante a fé. No entanto, eles não tinham essa intimidade. A grande diferença da velha para a nova aliança é a intimidade que hoje nós temos com o Senhor. Temos uma intimidade enorme. Deus nos deu nessa nova dispensação da igreja, uma nova dispensação onde nós percebemos que o Senhor Jesus está mais íntimo, unido a cada crente, e que o Espírito de Deus habita em nós de uma forma sobrenatural. Somos santuário do Espírito Santo, somos sacerdotes nesta nova aliança, né? Celebramos essa nova aliança na ceia do Senhor. Então, sei que o tempo já está bem curto, então existe pensando em toda essa questão da história da salvação, nós podemos dividir as dispensações. É um outro modelo, eu falei de um modelo de 2 dispensações, da promessa e do cumprimento, muito comum, né, entre aqueles que estudam o Walter Kaiser, embora ele não se propõe dispensacionalista, e também o George Eldon Led, mas também é um modelo de 4 dispensações, onde você tem uma dispensação mosaica, uma segunda dispensação chamada mosaica, uma terceira eclesiástica e uma quarta sionista. E essa quarta dispensação sionista ela é dividida em milenal e eternal. Aí você diz, você começou da segunda. Porque por implicação, pelo texto bíblico, observando Gálatas e outros textos que nós iríamos observar, mas o nosso tempo está acabando, então nós entendemos que tem uma dispensação patriarcal antes da mosaica. Uma dispensação mosaica, outra eclesiástica, que é a que Paulo está falando aqui, que é a dispensação da igreja, e outra dispensação que virá, que é a chamada sionista. Veja, o Blazing se propõe a ser um dispensacionalista progressivo. Essa divisão vem dele. Mas ele mostra um aspecto sionista, ou seja, há um plano futuro na escatologia do Senhor para Israel. Isso é um sine qua non, essencial a um dispensacionalista. Então ele não é amilenista, ele não é da teologia do pacto, ele não diz que Israel é igual à igreja. Mas ele é um dispensacionalista de outra vertente. E ele mostra que essa dispensação sionista ela é milenal e eterna, né? Tem a ver com aquele período, obviamente, da tribulação, a entrada no milênio e depois o estado eterno. Essas divisões em 4 dispensações que o Blazing propõe, ele vai dividir a partir dos textos de Gálatas capítulo 4, quando ele fala da dispensação da lei, que é exatamente a dispensação mosaica. Paulo já falou em Efésios 3 dessa dispensação da igreja, né, que ele foi incumbido de servir dentro desta própria dispensação. E temos também a dispensação da plenitude dos tempos, em Efésios 1:10, que se refere ao futuro. Vamos lá para Efésios capítulo 1, verso 10, que fala de uma dispensação futura, uma dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1, verso 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus quanto as da terra. Quando é que todas as coisas vão convergir em Cristo? Toda a história vai convergir nele e ele arremata toda a história da humanidade e inicia o seu governo. No futuro.
Por isso, e nesse futuro, baseado em outros textos como Daniel, capítulo 9, né, das 70 semanas ali de Daniel, e Mateus 24, verso 15, e 1 Tessalonicenses capítulo 5, que reforça o aspecto da tribulação, e vários outros textos da escatologia, nós entendemos que isso vai acontecer numa dispensação futura, chamada dispensação da plenitude dos tempos, que o Blazing chama de dispensação sionista, que ele divide em milenial e estado eterno. Percebemos que estamos vivendo então nessa dispensação da igreja, que alguns chamam de parêntese dentro do plano do Senhor, né, dado a Israel. E que nesta dispensação nós temos uma intimidade muito maior do que aquela que o povo da velha dispensação teve no Antigo Testamento. Isso deve, irmãos, nos conduzir a uma piedade de vida. Isso deve nos conduzir a não enxergar as coisas somente com os olhos da carne, mas enxergar com os olhos da fé, percebendo a posição excelente que o Senhor Jesus conquistou para nós, nos salvando da condenação do nosso pecado, mas não somente, nos colocando numa posição de filhos, de embaixadores, de sacerdotes, de templo. Veja que quando você lê de Êxodo capítulo 19 até o capítulo 40, a construção do tabernáculo e tudo o que envolvia aquilo, aí você vai para Levítico, Números, a santidade que era cuidar daquele tabernáculo, e depois na construção do templo e todos os textos que envolvem isso. Não precisa mais de templo. O prédio da sua igreja não é o templo, a gente sabe muito bem disso. Somos nós, reunidos para honrar e glorificar o nome do Senhor. Isso deve gerar piedade, seriedade no estudo da Escritura, vida devocional, vida de oração por tudo que o Senhor fez, tem feito e ainda há de fazer por nós. Vamos orar. Irmãos, alguma pergunta? Vou tomar o lugar aqui. Eu queria só um esclarecimento, talvez nessa última dispensação que foi feita aí, em Efésios capítulo 1, versículo 10, eu também não poderia pensar que seria desde a fundação do mundo até a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo? Mas é porque ele aponta para o futuro, né? Deixa eu abrir lá o texto, né? Assim, eu entendo que esse texto ele está apontando para o futuro, porque no capítulo 1 ele diz assim, verso 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aí ele vai dizer que bênçãos são essas, né? A predestinação, a adoção, né? O fato da herança e tudo. Aí quando chega no versículo 10... Verso 9: Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Olha, mais uma vez, o mistério. Qual foi o mistério da vontade de Deus? Que pelo bem querer de Deus, Deus propôs em Cristo, senão a nossa eleição, né? Aí no verso 10: De fazer convergir nele, Cristo, convergir. A ideia é de que tudo iria convergir para Cristo na dispensação da plenitude dos tempos. Então, plenitude dos tempos, plenitude, a ideia é o plerou, né? É a ideia da completude. Quando Cristo morre na cruz, ressuscita e sobe ao céu, ele inicia, ele inaugura, digamos assim, um reino de Deus na terra, numa perspectiva espiritual, mas não está completo. Ele consuma não. Ele, ao morrer na cruz e ressuscitar, ele é o sacrifício da salvação dos crentes do Antigo e do Novo. Só que essa salvação não está completa. Não por falha do sacrifício de Cristo, não, de forma nenhuma. Mas porque a salvação não é só isso que nós temos hoje. Nós temos que ter a ressurreição do corpo, nós temos que ter o novo céu e nova terra, Romanos 8, a criação será redimida. Então a plenitude dos tempos não aconteceu ainda. A plenitude é o completar de tudo. Aí todas as coisas, tanto do céu como da terra. E céu e terra aqui significa universo. Entende? Todo o universo vai ser redimido. Tudo vai ser. E nós não vamos viver vagando como almas, né? A gente vai estar no novo céu e nova terra. Então, por conta dessa expressão da plenitude dos tempos, é a consumação da nossa salvação em Cristo. Então vai ser lá. Alguns dispensacionalistas acreditam que isso se dá já no milênio,
e outros no estado eterno, porque a gente sabe que depois do milênio, né, segundo a nossa escatologia pré-milenista, pré-tribulacionista, ainda vai ter uma revolta ali, né, em Gog e Magog, e somente depois é que vem o estado eterno. Então, por isso, creio eu que esse texto não se refere a Cristo crucificado ali, como o senhor pensou, mas há uma completude de tudo em relação ao sacrifício de Cristo, uma redenção plena, completa. Não é que Jesus foi incompleto, entendam, não é que o sacrifício de Cristo foi incompleto, não, foi completo, mas essa salvação não se consumou. Essa mensagem é importante ser pregada nas igrejas, porque tem muito crente que tem medo da morte, né? Mas quando a gente entende bem esse versículo, a gente não precisa temer, né, a morte, porque nós não vamos viver assim, etéreos, né? Vamos ter corpo melhor do que esse. Ontem eu não fui jogar bola porque eu estava com medo de me machucar, né? Na ressurreição não terei medo, porque o meu corpo será muito melhor do que o de hoje, né? Eu espero que tenha ajudado, pastor. Pastor Valneir, mais um esclarecimento. No seu entendimento, o mistério aqui em Efésios 3 é primeiramente Cristo. Isso. Não tanto a igreja. Isso. A igreja vem como consequência, entende? Da dispensação, mas entendo que Cristo é o mistério revelado. Só outro esclarecimento. O versículo 5, a palavra como. Isso. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens como. Então, o senhor entende aqui é mais um sentido de intensidade. Não foi dado a conhecer antes. Modalidade. Como agora. Isso. Então, mas a questão... O agora é um deítico temporal. O deítico temporal, ele marca o contexto de uma maneira muito precisa. Agora. Então, antes... Mas diga a pergunta, desculpa. Pode então, fazer. Pode explicar. Pode. A minha dúvida é mais no como. Isso. Então o senhor entende que teve a revelação, mas não da mesma maneira, tão clara como Isso, exatamente. Dentro dessa interpretação do termo, como entender a palavra mistério, pelo menos no sentido, na interpretação mais revisada de mistério, que é algo que não apenas não é anunciado, não apenas não realizado, mas também não revelado no Antigo Testamento de maneira alguma. Uma realidade que é trazida à tona, existe na mente de Deus, mas é uma realidade trazida à tona, descoberta no espaço-tempo. Pronto, é como se alguns revisados eles percebessem que agora que descobriram tudo isso, né? Agora que se descobriu sobre Cristo, só nessa nova dispensação, não é isso? E na velha não se sabia. É isso? No caso, se o mistério é Cristo, mas eu estou entendendo a interpretação é a igreja. Então a igreja é uma realidade não apenas não presente, não realizada, mas também não anunciada. E essa realidade é anunciada e tornada presente na dispensação da igreja. Eu entendo. A igreja realmente, eu não estou advogando que a igreja foi anunciada no Antigo. Não, ela realmente começa nessa dispensação de modo completamente novo, né? Não houve. Por isso entendo eu que esse mistério, que foi falado em outras gerações, né? O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens como agora foi revelado aos seus santos apóstolos. Então é a questão de modalidade, ela não foi dada a conhecer como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito. E o que reforça essa ideia de modalidade e do deítico temporal é Colossenses 1. Nós acabamos de ler sobre o mistério, né? E ele deixa muito claro, Cristo. Então, entendo eu que Cristo sim foi anunciado no Antigo, não como no Novo. Em sombra, a questão da revelação progressiva, né? A gente soubemos pistas sobre Jesus, mas não como no Novo Testamento, que ele chega mesmo, revelou-se, está aqui, chegou esse que nós estávamos aguardando durante toda a história do Antigo Testamento. É assim que a gente entende. Embora eu não nego o fato de que a igreja, nesta nova dispensação, reflete também esse mistério. No entanto, alguns elementos aqui
E eu digo reflete como consequência, né, do ministério do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui nós observamos a questão entre judeus e gentios, por exemplo. Então, isso não era uma questão na teologia do Pentateuco, na teologia do Antigo Testamento, essa questão entre judeus e gentios. Não havia distinção de que os judeus não podiam participar, certo? Se eles se convertessem, eles deveriam. Certamente no segundo templo, no templo de Herodes, havia essa distinção com relação aos judeus, mas por causa da marca de um judaísmo helenista, já manchado por uma série de comentários rabínicos que diziam que o judeu não podia nem tocar no gentio. Se tocasse no gentio, está impuro. A lei de Moisés nunca falou um negócio desse. Então aqui são reações a um judaísmo helenista. Eu entendo, que do período que se montou no período intertestamentário, não reações à teologia lá na lei de Moisés, ali no Pentateuco, no Antigo Testamento. Pastor, o senhor crê que Israel e a igreja são o único povo de Deus? Ok. Não, como povo de Deus, genericamente falando, são o povo de Deus. Povo de Deus no Antigo Testamento, povo de Deus no Novo Testamento. Mas são distintos, né? São distintos. Não tem como dizer que não é o povo de Deus. A Bíblia deixa isso claro. Quem é o povo de Deus no Antigo Testamento que prega a mensagem no Antigo Testamento, a mensagem de salvação, né? Vários salmos apontam isso, Salmo 96 e outros, é o povo de Israel, é o povo de Deus. E no Novo Testamento, é a igreja que é o povo de Deus. Então, agora, são distintos, entende? Mas tem esse caráter, esse aspecto de povo de Deus. Ok? Mais alguma? O Walter Kais, ele traz essa questão. Ele diz que só tem um povo de Deus, mas que se expressa como Israel e se expressa como igreja, e fica bem difícil saber se ele é dispensacionalista, às vezes é mais reformado, às vezes é mais dispensacionalista. Ele é um híbrido, realmente, em muitos aspectos. Nós terminamos por agora pela manhã. Obrigado. Voltaremos